Pessoal, professor Bruno aqui e esse vídeo vai te salvar para a prova de matemática do Enem daqui a um mês. Depois de uma pesquisa aprofundada nas principais plataformas, que já estão no mercado há muitos anos, nós conseguimos aqui extrair os 5 temas que mais caem na prova de matemática do Enem. Então fica até o final porque isso vai te salvar faltando um mês para a prova, beleza? Vamos aqui discutir cada um, o que pode ser feito de estratégia quando esses temas surgirem para levantar uma ótima nota. Então fica até o final que vai valer a pena. Vamos começar a elencar o quinto tema que mais cai. Bora lá. Pessoal, então, sem enrolação, o quinto tema que mais aparece, pessoal, é geometria plana e espacial. Então, meus amigos, como nessa questão aqui de 2016 o Enem adora explorar esse tipo de questão, ó, aqui envolveu geometria espacial, né, volume de figuras sólidas aí, uma espécie de tanque de armazenamento. Ele colocou um cone, essa questão 175 aqui, tá, pessoal? E deram os dados e perguntaram o volume, estão vendo aqui, ó? Então você iria usar o volume do cilindro, que é um prisma, né, mais o volume do cone, pessoal, muito tranquilo, muito simples aqui do lado, né, a questão 177, de questão de diâmetro aqui, né, de um círculo. Então, mas se eu fosse apostar, apostaria nas questões que envolvem volume. Geometria espacial, na maioria esmagadora das vezes, eles vão questionar sobre o volume. Então decora essas fórmulas de volume que estão aqui do lado, beleza? No campo da geometria plana, tem áreas de figuras planas, relações trigonométricas no triângulo retângulo e semelhança de triângulo. Aparece demais, beleza, pessoal? Mas, e assim, se eu fosse para apostar, assim, faltando pouco tempo, faltando um mês, né? Você que não estudou nada o ano inteiro e agora está desesperado, preciso salvar a minha prova. Eu apostaria em volumes de figuras, volumes de sólidos geométricos, ou seja, está no campo da geometria espacial. Então, olha esse esqueminha aqui, pessoal, ó, volume de prismas, cubos, paralelepípedos, beleza, pessoal? E cilindros. O volume é sempre a área da base vezes a altura. Um macete: quando o volume se fecha em figuras sólidas que se fecham numa ponta, né, tipo um cone ou uma pirâmide, você vai pegar a área da base, igual dos prismas ali, cilindros, paralelepípedos e cubos. Você vai dividir só por 3, igual está aqui do lado. É só pegar e dividir por 3. Então, os volumes naturais, isso, como os que não se fecham em ponta, área da base vezes altura. Que se fecha numa ponta, como um cone e pirâmide, você vai dividir por 3. O único que destoa aí, que é diferentão, né, é o volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Em quarto lugar, meus amigos, nós temos as regras de 3, razão e proporção. É a parte da aritmética básica. Então, o Enem adora isso, né? O pessoal costuma brincar aí que metade da prova do Enem, talvez até mais, né? Talvez até 60%, se bobear 70%, você consegue resolver por regra de 3. E dentro desse tema, eu apostaria em questões de escala. O Enem adora essas questões de escala, porque é possível resolver essas questões de escala com regra de 3. Então, foca em regra de 3 primeiro, obviamente, você dominando regra de 3, você faz qualquer outras questões e principalmente as de escala. Então, no exemplo prático aqui, pessoal, agora nessa questão 147 da prova de 2011 do Enem. Né, ele dá os dados do problema, ele dá os dados da questão numa escala de 1 para 250, pessoal. Olha, atenção com a unidade. Então, ele está usando a unidade em metros aqui. Vocês podem ver que a unidade está em metros. Então, todas as questões de escala, as unidades podem mudar. Isso aqui, o conceito é igual, mas o que ele está querendo dizer aqui? Que você, em 1 metro, no papel ali, quando você for fazer uma maquete, seja qual for, uma apresentação, 1 metro no papel, desenhado ali na régua, correspondem ao que? 250 metros reais, na realidade, né? Nesse caso aí, ele fala em construir uma maquete para uma quadra de esportes. Então, as dimensões proporcionais à escala são o que? 1 metro representa o que? No papel, e os 250 nas dimensões reais, 250 metros, beleza? Então, se eles dessem, por exemplo, escalas em centímetros, né? Eu vou pegar aquele exemplo ali e expandir. Por exemplo, eles fazem uma escala 1 para 25 mil. Só que no problema ele está falando em centímetro. Então, isso quer dizer o quê? Igual está aqui do lado. 1 centímetro no papel, pessoal, representa 25 mil centímetros reais. Então, é só fazer o ajuste, né? Tem que dominar também as transformações métricas para comprimento, para área e para volume, beleza, pessoal? Metro, metro quadrado e metro cúbico, isso também é importante. Em terceiro lugar, questões de probabilidade. Nossa, como isso aparece no Enem e não é tão difícil. Principalmente, pessoal, se tiver envolvendo gráfico. Pessoal que odeia gráfico, pessoal,
Em uma questão de probabilidade, se surgir gráfico, levante as mãos para os céus, porque ela é a situação mais fácil de se resolver. Por quê? Dê uma olhada aqui, amigos, como nessa questão 141 de 2013. As provas aqui que a gente está usando são provas amarelas, beleza? 141 de 2013 é uma questão de probabilidade, eles dão os gráficos aí. Vocês têm os valores totais. O mais difícil de se achar, pessoal, são os valores totais. Por quê? São os totais de possibilidade, que o pessoal gosta de chamar de espaço amostral ali. Se tiver gráfico é o melhor dos cenários, porque você consegue tirar o total de possibilidades daqui, pessoal. Então, vocês vão analisar o gráfico e ele vai questionar sobre a probabilidade. Então, meus queridos, por que gráfico representa o melhor dos cenários para se resolver problemas de probabilidade? Como vocês estão vendo aqui, a formulinha da probabilidade é o quê? É o evento desejado no numerador, no denominador, o total de possibilidades. Sempre comecem pelo total de possibilidades. Quando for gráfico, o total vai estar ali, vai ser possível você analisar. Quando não tiver, na maioria dos casos, vai entrar o que no denominador aí, para você achar o total de possibilidades? É a análise combinatória. Então pode ser PFC, princípio fundamental da contagem, pode ser permutação, pode ser arranjo, pode ser combinação. Dentre eles, pessoal, dentre todos esses aqui que eu mencionei, combinação é o que mais aparece. Dentre eles, combinação é o que mais tem incidência, tudo bem, pessoal? Então vocês vão usar a formulinha da combinação para achar esse denominador. Depois, igual tem aí escrito no numerador, o evento desejado. Aí vocês vão colocar o evento desejado. Por exemplo, uma mulher ela tem que tirar, uma mulher ela vai desenvolver uma tarefa, uma quantidade de tarefas. Isso vem no numerador. Uma quantidade de tarefas num espaço total. E, então, esse espaço total que eu estou falando, para vocês começarem por ele. Se tiver gráfico, o melhor dos cenários. Se não tiver, vai surgir análise combinatória ali. E, na maioria das vezes, é combinação, beleza? Em segundo lugar, o Enem adora isso. Eu não sei porquê, mas eles adoram estatística básica, que envolve média, moda e mediana, pessoal. Então, como vocês podem ver, amigos, como nessa questão que caiu ano passado, 169 da prova amarela, uma questão no qual eles questionam a mediana. Né? Na maioria dessas questões de aritmética básica, né, que envolve média, moda e mediana, eles vão questionar sobre a mediana. Então, é importante dominar o conceito dos três e principalmente mediana. Então, como se resumir, aparece aqui, pessoal, a média. Na maioria dos casos, existem vários tipos de médias, tá, pessoal? Mas eles adoram cobrar, se aparecer, média aritmética. Moda, quando a moda surge, é o resultado que mais se repete ali no conjunto de dados. Vocês vão analisar toda a estrutura de dados, ou qual é o resultado ou os resultados que mais aparecem ali, então você vai ter a moda. E a mediana, que é o que eles adoram cobrar, é o valor que ocupa a posição central dos dados, um valor ou mais de um valor. Então dá uma estudada nessa parte conceitual, tá? E existem várias situações ali mais peculiares, mais particulares desses três caras, principalmente ali. Não é simplesmente pegar o valor que mais se repete, simplesmente pegar o valor central, mas a ideia central é essa, beleza, galera? E finalmente o campeão, pessoal, aleluia. Um dos temas que mais surgem, que mais aparecem aí na prova de matemática, segundo os dados estatísticos pesquisados, pessoal, são funções do primeiro e do segundo grau. Disputa pau a pau ali com estatística básica, né, que a gente acabou de falar agora. Então, meus amigos, como nessa questão 136 de 2013, né, você tem aqui uma função do segundo grau, né, você tem uma parábola. Aqui, ó, deu até o vérticezinho, o ponto C, que é o Czinho ali da fórmula geral, onde corta o eixo dos Y, né? Aí deu toda a questão aí e fala sobre o vértice da parábola na questão. Se eu tivesse que apostar, meus amigos, nessa hora, pô, funções é um tema muito complicado. Os professores de física e matemática, toda vez que a gente vai dar aula de função, é difícil para a galera assimilar esse conteúdo. Mas, por alguma razão, o Enem adora questionar sobre vértices de parábola. Então, essas formulinhas aqui do lado, dê um jeito de decorar ela. Faltando pouco tempo, foca nesses caras e vai. Se é o pessoal aí que está meio desesperado, e o pessoal que está estudando, né, que vem estudando, pega isso e dá uma fixada, né, um aprofundamento em cima desses temas. Em coordenadas do vértice, pessoal, muitas questões vão ali, às vezes vão aparecer falando sobre questões de, por exemplo, finanças, onde o cara obteve o lucro máximo, ou ele vai dar um gráfico falando do prejuízo de uma empresa, entendeu? Às vezes um lançamento de um foguete, quando ele lançou esse foguete, atingiu uma altura máxima. Todos esses tipos de situações, essas duas formas, pessoal, cuidado, essas duas formas servem tanto para máximos, tá?
com cavidade para baixo. Então você faz uma montanha, a montanha lá no topo da montanha, né? A concavidade está para baixo da parábola, você vai calcular a máxima. Se tiver uma parábola aqui para baixo, no ponto mais baixo aqui, você vai calcular mínimo. E essas fórmulas aqui do lado, o y do vs, x do vs, serve tanto para máximo e mínimo. Só vai de acordo com o contexto da questão. Então, cuidado para isso. Então, meus amigos, faltando um mês, foca nisso aí, beleza? Ó, guarda essas informações aqui com carinho que a gente acabou de passar para vocês. E só peço a vocês aí que sigam e se inscrevam aí no nosso canal para dar uma força, tá? Mais próximo da prova, prestem mais atenção no que nós vamos postar aqui, nós vamos focar mais em Enem, vamos fazer aulões aí desses temas que mais caem também, já envolvendo questões mais técnicas, beleza, galera? Então, um abraço aí, até a próxima, siga e se inscreva no nosso canal para dar uma força, valeu, obrigado, abraço.